O presidente Lula já está em Washington, nos Estados Unidos, e vai participar de um encontro com Joe Biden, o presidente americano. E sobre esse assunto a gente conversa agora. Gentilmente nos atende professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, sempre bom receber o senhor aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriano. Prazer conversar com vocês hoje. Bom, professor, talvez um grande destaque desse encontro, além das discussões em relação ao reforço da democracia, é o apoio dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia. Até que ponto isso é inédito e é importante para que o Brasil avance nesse combate que a gente está acompanhando de garimpo ilegal e todas as estruturas que nós precisamos melhorar para se combater esse problema na região norte do Brasil? O Brasil enfrenta já há alguns anos, e não é exclusivo deste governo e também não era do anterior, uma certa reticência com relação às medidas ambientais que tem tomado com relação à proteção da Amazônia. Você sabe que se divulgou, né, e muita gente acredita também nesse processo todo, da importância da Amazônia com relação à questão do meio ambiente, com relação à proteção da floresta. E o que nós vemos é que, ao longo do tempo, nós temos acumulado aí uma imagem negativa em razão das queimadas, em razão de toda uma série de coisas que aconteceram neste processo todo. Então, o que o governo atual pretende fazer, e isso tem sido uma pauta importante, é reverter aquela imagem que se construiu negativamente no governo anterior, com relação à questão ambiental e, para tanto, ele está buscando justamente o estabelecimento de canais e também a participação destes que são críticos neste processo todo ao Fundo Amazônia, no sentido de que haja recursos para a preservação da floresta. Isso é uma coisa importante, né, Tiago? Porque, como todo mundo critica o Brasil pela questão da floresta, pelo fato de acharem que não estão tratando bem, é importante que a crítica seja aí revertida com uma ação mais efetiva, como a colocação de recursos para o fundo. Então, é uma maneira aí de se cobrar um pouco da responsabilidade da comunidade internacional com relação a esta região que é importante e que isso prevaleça ao discurso político que tem imperado com relação à forma como o Brasil lida com o seu problema do meio ambiente. E, professor, a democracia deve estar em pauta nesse encontro também? Qual deve ser a linha dessa conversa, uma vez que os Estados Unidos viveram a invasão ao Capitólio em 2021 e o Brasil agora em janeiro de 23, a invasão e depredação aos 3 poderes em Brasília? É importante, né, Adriana, porque uma das conversas, se eu não me engano, o presidente Biden conversou diretamente com o presidente Lula 2 vezes, uma na eleição, né, quando o presidente Lula foi reeleito aí para o seu 3º mandato, e também logo em seguida aos acontecimentos que ocorreram em 8 de janeiro deste ano, justamente para expressar a solidariedade e a ideia de que estava aí solidário à situação que o Brasil estava enfrentando. Os 2 líderes, não é, Adriana, passam por uma situação semelhante. Foram eleitos em cenários eleitorais extremamente polarizados, uma situação crítica do ponto de vista político, com relação os 2 também enfrentaram dúvidas ali com a forma como foram eleitos por parte daqueles candidatos que perderam no processo eleitoral. E aí, os 2 também tiveram e têm a necessidade de apaziguar o eleitorado e apaziguar a população e tentar diminuir a polarização. Não aconteceu no caso dos Estados Unidos, a polarização continua maior do que nunca, inclusive nós vemos, como foi anunciado hoje, o presidente Trump retornando aí às mídias sociais, e resta saber o quanto isso vai ser efetivamente manter acesa esta chama desta polarização política. É a mesma coisa, e esta é a grande dúvida com relação ao que vai acontecer no Brasil nos próximos anos quanto à polarização política. Então, ambos falarão desta necessidade de manter a democracia, de reconhecer os problemas inerentes àquilo que aconteceu tanto no Capitólio como em Brasília, mas ambos os líderes enfrentam justamente este problema da polarização no seu eleitorado.
Professor Marcos, esse encontro se dá no momento em que os Estados Unidos e a China têm uma relação cada vez mais complicada. A gente viu nos últimos dias essa polêmica em relação aos balões, a possível espionagem no território americano. O Brasil se insere em que ponto dessa discussão? Porque para o Brasil é interessante, claro, continuar fechando e buscando mais mercados, não só os Estados Unidos, mas também a China, mas do ponto de vista da diplomacia americana com a China. Olha, Tiago, eu acredito, eu sempre tenho afirmado isso, que eu acredito que na agenda de visitas a China deveria ter sido a prioridade do Brasil, em primeiro lugar, depois os Estados Unidos, depois a Argentina, justamente em razão da importância econômica que a China tem tido para o Brasil nos últimos anos e também nos próximos, né? À medida que a China se transforma na maior economia global e tem o objetivo de alcançar uma renda per capita de 20 e 25 mil dólares por ano em 2049, o que será extremamente disruptivo, globalmente falando, particularmente com relação à compra de produtos que o Brasil vende e tem em abundância. Então, nesse sentido, eu sempre acho que a agenda aí de visitas internacionais deveria ter sido invertida justamente em razão desta proximidade e da potencialidade do relacionamento do Brasil com a China. Agora, não há dúvidas de que os Estados Unidos é um parceiro importante comercial do Brasil. Nós temos aí uma grande quantidade de investimentos norte-americanos no Brasil, uma quantidade enorme de empresas, um vínculo histórico, e que pode ser melhorado à medida em que o relacionamento fica mais fluido entre os dois países e nós evitamos aí várias arestas em algumas áreas que podem ser conflitivas internacionalmente falando. Já a relação Estados Unidos e China, que é uma coisa importante porque nós vemos que os Estados Unidos têm adotado nos últimos anos uma postura muito semelhante àquilo que praticou na Guerra Fria. Eu acho que nós devemos manter aí uma equidistância, compreendendo que estamos num processo de transição na ordem internacional e que qualquer movimentação para um lado ou outro pode ter aí alguns impactos econômicos que nós talvez não devêssemos não tenhamos a capacidade de absorver. Então, o Brasil precisa manter uma certa distância nessa situação toda, mas entendendo que o grande ganho comercial do Brasil nos próximos anos não será com os Estados Unidos, mas com a China. Agora são 7h27. Bom, professor, a gente falou um pouquinho agora, o senhor comentou sobre economia e justamente Fernando Haddad, ministro da Fazenda, faz parte da comitiva que viajou, assim como Marina Silva, comentamos sobre o meio ambiente, a ministra da pasta, mas também viaja com Lula e a primeira-dama, a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco. Brasil e Estados Unidos precisam conversar seriamente sobre esse tema? O histórico é... Olha, Adriana, o histórico é parecido em algumas coisas, né? Nós temos problemas na questão da discriminação, mas também as agendas são muito diferentes nessa questão. No passado eu fiz uma pesquisa a respeito disso, e quando a gente olha para a questão racial no Brasil e nos Estados Unidos, são situações até um pouco diferentes com relação ao número de pessoas afrodescendentes que foram transplantadas da África, que foram involuntariamente trazidas da África para o continente norte-americano, para o continente americano. Se você olhar naquele processo todo, 11 milhões de pessoas foram trazidas de África para as Américas, 5 milhões e meio quase vieram para o Brasil e 450 mil foram para os Estados Unidos. Então, o processo de absorção da cultura afro-americana, dos afrodescendentes no Brasil foi muito distinto daquilo que aconteceu nos Estados Unidos e, inclusive, a sua participação na sociedade. Agora, nos Estados Unidos, o que nós vimos é que a comunidade afrodescendente conseguiu ascender economicamente, quando no Brasil essa situação ainda é um pouco complicada, particularmente se nós levarmos em consideração não o genótipo, né, não o gene, mas a cor da pele, nós vemos que isso é um problema. Agora, a minha grande preocupação toda nessa história é de nós importarmos políticas norte-americanas que não são
facilmente adaptáveis à realidade brasileira, justamente porque as realidades são extremamente diferentes. O mais importante nessa história toda é que se resolva a questão do crescimento econômico, que é importante para o país, porque, se eu não me engano, eu sempre considero isso uma coisa importante, o crescimento econômico é uma das melhores maneiras de você resolver muito dessa discriminação racial que existe nos dois países. Então, é importante levar isso em consideração. Embora nós tenhamos algumas coisas semelhantes na agenda, não pode ser totalmente adaptado aquilo que acontece nos Estados Unidos ao Brasil. Lembrando que o presidente Lula já está nos Estados Unidos, o encontro se dará à tarde, o presidente inclusive está instalado em uma residência oficial, muito perto da própria Casa Branca, para facilitar, claro, o deslocamento. A Jovem Pan, durante toda a tarde, vai acompanhar e esperando também um pronunciamento dos dois, possivelmente pronunciamento dos dois, depois desse encontro do presidente Lula com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Agora são 7h30, estamos aqui com o professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais. Professor, falando um pouco sobre a questão do terremoto, o terremoto trágico que a gente vem acompanhando, os trabalhos de resgate, e tem muito efeito político em relação aos dois países, a Turquia e a Síria. O senhor acha que o terremoto pode prejudicar politicamente os dois presentes, principalmente em relação à Síria, que vive essa crise sem precedentes, professor? O problema todo, Tiago, no caso da Síria, são as sanções existentes com relação ao regime do Bashar al-Assad, justamente pela guerra civil que se arrasta há muitos anos, que a comunidade internacional não tem sabido como administrar toda aquela situação, inclusive porque no passado, quando o presidente Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos, o que se pedia e que ele pretendia na ocasião é aquilo que a gente chama de troca de regime. Ele entendia que era importante que Bashar al-Assad saísse do governo justamente para que a situação no país melhorasse. Isso não aconteceu e o país vive numa guerra civil que afeta milhares de pessoas e sanções internacionais enormes. Os únicos parceiros com que Assad tem contado nesse processo todo têm sido a China, Irã e Rússia. Então, a comunidade internacional não tem, assim, tido uma participação tão ativa neste processo todo por uma preocupação. Embora a gente veja movimentos aqui e ali, muita gente entende e tem o medo de se ajudar a Síria muito intensamente, pode estar prolongando os dias de Bashar al-Assad no poder e, com isso, perpetuando esta guerra civil que se arrasta há muito tempo. Então, é uma situação complexa, difícil de lidar e que a comunidade internacional precisa encontrar a maneira efetiva de fazer com que os recursos atinjam aqueles que foram afetados e não sirvam aí para manter no poder aquele que já deveria ter saído do poder há muito tempo. Professor, antes da gente encerrar, eu volto mais uma vez, por favor, à questão da Amazônia, a proteção à nossa floresta, que é de grande interesse do nosso país e que deve ser um dos principais assuntos tratados hoje no encontro entre Lula e Biden. É possível que os Estados Unidos anunciem cerca de 8 bilhões de dólares para esse fim, né, que é bastante dinheiro. Outros países como a Alemanha e Noruega também já sinalizaram apoio nesse sentido para a proteção da floresta. O Brasil, professor, fica devendo algo em troca para esses países? O quê? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos agora. Então, você cria justamente uma narrativa de que você tem aí a obrigação de utilizar estes fundos de acordo com a vontade do doador. Então, por mais que a gente queira achar que você vai ter soberania completa nesse tipo de situação, quando você recebe dinheiro, você fica aí mais ou menos dependente do doador com relação à forma como este dinheiro vai ser utilizado, e nós corremos o risco de, nesse sentido, termos aí uma redução na capacidade daquilo que nós poderíamos decidir estrategicamente com relação àquilo que acontece na Amazônia. Então, eu acho que o Brasil, ao assumir esses fundos internacionais, é importante para resolver muitos dos problemas que afetam a Amazônia e, de alguma forma, convidar a comunidade internacional a ser muito mais ativa e muito menos somente crítica com relação à forma como o Brasil tem feito as coisas, mas isso também
faz com que a gente crie aí uma certa dependência e a perda de autonomia na maneira como nós vamos administrar os recursos e a própria Amazônia. Então, este que é o grande desafio, e o seu argumento está completamente correto, viu, Adriana? A gente perde um pouco aí da capacidade de pensar estrategicamente a Amazônia à medida que esses fundos possam interferir ou que possa criar ainda uma dependência econômica da região com relação àquele dinheiro que vem de fora. Aqui conosco o professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais. Bom, professor, falamos já sobre o terremoto, também a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. O que o senhor destacaria agora de mais importante em relação ainda a essa visita de Lula ao presidente Joe Biden? Claro que os negócios não são fechados entre os governos, mas sim fechados entre empresários. Mas, de qualquer forma, a relação à economia entre esses dois países, qual que pode ser a via de mão dupla nisso? Não, o que nós precisamos, né, Tiago, é facilitar o comércio internacional do Brasil e remover todas as barreiras possíveis e ainda existentes na questão burocrática com relação àquilo que nós podemos fazer. Brasil e Estados Unidos são concorrentes, embora a gente não entenda isso muitas vezes, não consiga ver isso, mas nós somos concorrentes em muitas áreas, particularmente na questão agrícola. E o Brasil é sempre visto ali como uma alternativa justamente para evitar que países que passem por situações complicadas com os Estados Unidos não tenham acesso a alimentos. Então você vê, não é, o grande crescimento do comércio Brasil-China, por exemplo, se deu justamente por um temor chinês com relação a eventuais embargos e medidas de sanções adotadas pelos Estados Unidos. Então, o Brasil consegue se posicionar nesse sentido internacionalmente e isso que nos torna, de alguma forma, até concorrentes dos Estados Unidos, e é nessa questão que os nossos interesses muitas vezes divergem do ponto de vista econômico. Agora, a relação é importante, nós temos uma quantidade enorme de empresas norte-americanas que estão no Brasil. É importante assegurar que também empresas brasileiras consigam operar nos Estados Unidos e não podemos também deixar de considerar, Tiago, a vasta quantidade de brasileiros que hoje em dia vivem nos Estados Unidos, que é uma questão sempre preocupante na situação de imigração de brasileiros, de imigrantes brasileiros que se encontram no exterior e que precisam também aí ser protegidos nesta relação do Brasil com os Estados Unidos. Então, a situação é importante economicamente, embora eu ache que os ganhos aí tendem a ser marginais justamente porque eu não consigo vislumbrar, neste momento, os Estados Unidos fazendo grandes movimentações econômicas com relação ao Brasil, uma vez que, como a gente vive neste cenário de Guerra Fria, de tentativa de manutenção de hegemonia, nós vemos aí os recursos norte-americanos sendo destinados aí, nos últimos anos também, uma tentativa de incrementar investimentos em África e em outras partes, para que eles não percam aí a sua relevância global com relação aos seus concorrentes em outras áreas. Então, a relação econômica é importante, mas a gente compreendendo que existem todas essas situações que estão ao redor deste assunto que fazem parte da conversa. Jornal da Manhã, agora são 7h55. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais. Professor, sobre a visita de Lula aos Estados Unidos ainda, esse encontro com Biden hoje. A gente acompanhou um pouco o nosso repórter dizendo que a próxima viagem do presidente, aliás, é justamente para a China. Eu gostaria, então, só de retomar esse assunto, porque bem recentemente a gente acompanhou declarações fortes, críticas de Biden ao presidente Xi Jinping. A relação dos Estados Unidos com a China vem ficando cada vez mais difícil e realmente o Brasil tem bons negócios com o país asiático. Lula deve ter que se posicionar em meio às duas potências? Biden pode de alguma forma cobrar isso do presidente brasileiro? O ideal seria, né, Adriana, que ele conseguisse manter uma equidistância, mas lembrando que, e a gente sempre comenta isso, havia um primeiro-ministro britânico que dizia que nas relações internacionais nós não temos nem amigos perenes, nem inimigos perenes, somente interesses que são perenes. Então, nesse sentido, é importante aí que o Brasil entenda realmente qual é o seu interesse em todos os seus relacionamentos, qual é o interesse real do Brasil do ponto de vista econômico e político.
O que acontece é que, nos últimos anos, nós vemos aí, com a ascensão da China, uma modificação dessa ordem internacional estabelecida em 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e que vem se alterando, e nós vemos aí o crescimento da China como parceiro econômico da grande parte dos países do mundo, particularmente no sul global, né, no qual nós nos encaixamos. Então, o Brasil precisa ter a sabedoria de entender que estamos num momento de transição e que é difícil porque os Estados Unidos vêm adotando aí uma postura muito parecida às táticas utilizadas no período da Guerra Fria, e que o Brasil tem aí uma capacidade maior de ganho no seu relacionamento com a China, justamente derivado do fato de que a China tem crescido economicamente e, se mantida a situação atual de eles conseguirem atingir aquilo que eu mencionei antes, uma renda per capita de 20, 25 mil dólares por cidadão, isso é extremamente disruptivo globalmente falando, e o Brasil seria um dos países que mais se beneficiaria, justamente porque uma das coisas que acontece, né, Adriana, quando as pessoas começam a ficar mais ricas, elas começam a consumir mais proteínas, né? Isso é um estímulo muito grande à agropecuária, e o Brasil tem uma capacidade enorme nesse sentido para atuar em conjunto, e o mais importante aí também é convencer os chineses a agregarem valor às commodities brasileiras no território brasileiro. Então, acho que nesse sentido nós temos mais potencialidades nessa situação com relação à China. Mas não podemos esquecer que somos vizinhos dos norte-americanos, que têm uma influência muito grande, que têm um controle da narrativa internacional e que pode prejudicar muito o posicionamento do Brasil em determinadas coisas. Então, é aquela situação que você precisa ter muita cautela, né? E como dizem, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. É importante aí que nós tenhamos a capacidade de entender como administrar essa situação. Então, passa por esse tipo de questionamento. Agora, algumas coisas, claro, devem ser evitadas. Essa história de nós queremos achar que os americanos vão parar de fazer sanções com relação a Cuba, ou que o presidente Lula vai assumir um protagonismo internacional com relação à Ucrânia, isso são sonhos de uma noite de verão que não vão acontecer. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, como sempre, professor, muito obrigado pela atenção, pela sua gentileza. Um excelente fim de semana, o senhor volta sempre aqui na Jovem Pan. Um grande abraço. Um grande abraço aos dois e muito obrigado pela oportunidade de participar hoje.